Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Hélio Luz tem 77 anos. Ele foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e um dos principais especialistas em segurança pública no Brasil. Em entrevista exclusiva para o jornal A Verdade, ele denuncia a repressão policial como um projeto de controle social da população pobre pelo Estado brasileiro e defende que só uma transformação radical da estrutura de poder é capaz de resolver o problema da segurança pública. A matéria foi produzida por Felipe Annunziata e Heron Barroso, do Rio de Janeiro. Durante os anos 90, Hélio foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Na época, Marcelo Alencar havia sido eleito governador do estado e nomeado um general como secretário de segurança. Isso era ainda um dos resquícios mais claros da ditadura. Quem colocava o secretário de segurança durante a ditadura militar, e isso aí era resquício da ditadura, era o final, era indicação do Comando Militar, naquela época era o Primeiro Exército, e agora é o Comando Militar Leste. Eles que indicavam o general que vinha chegar, assumir a Secretaria de Segurança. Eles não tinham ninguém na Polícia Civil para conversar. Nessa época eu estava em Sumidouro. Aí eu recebo um recado, vem falar com o cerqueiro, aí ele disse assim, eu queria que você assumisse a Polícia Civil. Para mim foi uma surpresa, porque ele disse assim, para mim ele estava mais chamado porque tinha informação, e porque aí circulou durante um tempo que eu era do MRU. Eu nunca fui do MRU. Eu fui chamado, pensei até que fosse alguma coisa assim, vamos encher o meu saco. Não, só quer achar. Não, queria que você assumisse a chefia. Não. Somente isso. Aí me apresentou o Elma, eu entendi o que era, mas ele disse, não vem não. Ele disse, não, mas o senhor pode não vir para a chefia, mas o senhor vai para... Eu vou lhe transferir lá, porque eu morava em Friburgo, eu vou lhe transferir. O senhor vem para anti-sequestro. Aqui vale um contexto. Nos anos 90, sequestro era um dos crimes mais comuns no Rio de Janeiro. Era uma verdadeira epidemia. Os sequestros duravam semanas ou até mesmo meses. O chefe de polícia era um colega da minha turma e eu sabia a posição dele, entende como é que era. Era a posição de maioria, né? Maioria qualificada. 98% da polícia é assim. Aí eu fui assumir a antissequestro, entende? Aí me vinculando direto ao secretário. Aí fiquei nisso. Aí o sequestro reduziu. Por que o sequestro reduziu? Porque quando eu cheguei lá, um desses meninos que estava na minha turma, na turma de Ronda, estava trabalhando na antissequestro também. Aí ele chegou e disse, doutor, isso aqui é complicado. Isso aqui que houve? Porque é isso, entende? Já me conhecia daquela época, eu disse assim, isso aqui, a turma é de outra religião, porque assim, entende? Eu não rezo na mesma religião deles, eles têm outra igreja. Então tá bom, sabe? Aí ele me disse, aquilo lá, hoje em dia o problema todo é o resgate. O pessoal chegar até a corrida, quando abre o resgate, é alguma corrida, todo mundo querendo pegar o dinheiro. Ele me deu a dica, eu cheguei, peguei e comecei a transferir. Quando eu cheguei lá, tinha uns 100, 120 policiais. Eu fiquei com 30. Transferi todo mundo. Porque você ficava com 30 que eu conhecia. Eu tenho controle. E não um bando de gente que é tudo autônomo, não sei o que está correndo. Com isso, a gente estancou o negócio de acerto. Você estanca o acerto, aí cai a criminalidade. O tal acerto se tratava de um acordo entre o crime e a polícia. Grana. Na hora que você chega e estanca, só não tem acerto, desmonta tudo, entende? Fica tudo desorganizado. Como desorganiza, o pessoal que pratica crime também desorganiza, porque você, eu vou acertar com quem? Porque o cara que está roubando, o cara que está fazendo tráfico, tudo isso, ele tem que ter entende? Quem é do sistema de segurança que ele acerta. Se não tem ninguém do sistema de segurança que ele acerta, ele corre o risco de ser preso.
Na hora que você corta isso, entende? Desarma tudinho por dentro. Ou seja, combate a corrupção na polícia, investe em inteligência e dá resultado. É lógico, isso é linear, é simples, não tem mistério. Por isso não tem mistério, não tem nada disso. Que esse tipo de prática existe, todo brasileiro sabe. Mas a pergunta que ninguém parece querer fazer é, afinal de contas, qual é a lógica da segurança pública no Brasil? O problema é que aí vem em cima, o objetivo é fazer controle social, entende? Eles têm que chegar e dar uma contraprestação. Só com um salário o cara não vai fazer. Então, ele tem o salário e tem mais um por fora que ele se vira. Então, há uma tolerância. E isso não é uma estrutura só do executivo, não. O judiciário tolera. Ninguém fala isso. O judiciário tem tolerância, entende, para a polícia. Hélio comenta com a gente como opera esse grupo paramilitar criminoso que extorque a população civil, ou como a gente conhece, milícia. O coronel se segura porque ele tem uma firma de segurança, faz segurança das lojas, faz segurança da indústria, faz segurança das áreas de diversão aqui no Rio de Janeiro, entra em contrato de licitação com o prefeito, entra em contrato de licitação com o governador. O praça, o soldado, o graduado, o cabo, o sargento, não tem. Mas eles não são idiotas. E aí complica, porque o povo ainda está assim, eles não. Eles têm arma na cintura. Aí o cara chega e diz, vem cá, como é que fica isso? O oficial já está lá, se deu bem, a firma de segurança, e nós? O PM é escalado para ficar na sinaleira, lá no cruzamento com o sinal, ele tem que dar para o sargenteante, que é o cara que escala, 150 por dia. Se vira. O sargento que está na escala, repassa para o tenente. E o tenente repassa para o capitão. E o capitão repassa para o coronel. Pode, às vezes, não ser assim na grana, mas é favor, é isso, é aquilo. Isso é um conchavo. Tem um grupo que está privilegiado. Tem um grupo que ficou excluído e tem que se virar. O praça e o sargento tem que se virar. O que eles fazem? Montam a milícia. A origem da milícia é isso. Os milicianos são tão competentes que eles fazem um prédio de 6 andares e só quando está pronto é que descobre que houve... Quer dizer, o fiscal da prefeitura passou lá, todo mundo passou lá, entende? Não se construiu do dia para a noite. Pois é, e ninguém falou nada. Agora, se você, entende, chegar aqui na calçada, botar alguma coisa em cima da calçada, entende? Um produto que não está acertado com PM, nem com guarda, coisa, o cara chega lá e diz assim, como é que vai ficar, meu irmão? O que é? Se não pagar, não fica, meu irmão. Cata tudo aí e vai embora. E se encher o saco, vai para a vala. Isso é o Rio de Janeiro. Em 2022, mais de 6 mil pessoas foram assassinadas pela polícia em todo o país. E não é como se a repressão policial fosse uma novidade para a população brasileira. Mas qual é a origem dessa lógica tão violenta de controle social que a polícia exerce sobre a população? Isso aqui, a gente está pegando o fim. Né? Se você pega a origem, é o que eu estava falando, né? Camamu, 1691. Então, quando dá a revolta, o que eles fazem? O governador-geral chega, aciona o capitão Mor lá de Ilhéus e arrasa os caras. É a mesma coisa. Naquela época, está fazendo o quê? Era interesse do Estado. Hoje em dia, você chega assim, Jacarezinho, você não pode fazer isso sem nada. Então a polícia cria uma senha. Qual é a senha? É tráfico de droga. Tráfico é a senha para você fazer qualquer coisa. O sistema de segurança tem a senha. E aí o judiciário não entra a fundo na questão do tráfico. Isso é interesse do Estado, desse Estado, que é para manter a desigualdade. Como é que vai manter a desigualdade? Como é que você vai manter acúmulo de capital aqui dentro, entende? Se o negócio ficar razoável, não precisa nem ser justo, razoável, o cara cai dentro. São 2 milhões aqui no Rio de Janeiro, entende? Que são controlados por 100 mil. O sistema de segurança não chega a 100 mil. Como é que faz isso? Vamos sentar numa mesa, vamos conversar? Não, porque aqui... Porra nenhuma, é na porrada. E o Estado não sabe disso? O Estado sabe disso e quer. O Estado, que eu digo, é poder judiciário, legislativo, executivo, Ministério Público, todo esse negócio todo. Eles têm tolerância com isso. A mídia reflete os detentores, entende, do poder.
Quem é o dono da mídia? O dono da mídia não é do agronegócio? O dono da mídia não é industrial? O dono da mídia não é investidor do mercado financeiro? Então vai chegar e vai dar respaldo a isso. Qual é a função da polícia? É manter entre o pessoal que detém o capital tranquilo. Então, não pode mexer com eles. Parece então que o problema da segurança pública no Brasil tem raízes mais profundas. Desde a colônia. Já vem isso, vem reproduzindo. Quando o Dom João chega aqui, ele viu isso e disse, epa, só isso não. Ele aprimorou a estrutura de Estado. O Dom João aqui, passando aqui, ele aprimorou a estrutura de Estado e fez uma estrutura muito boa. É arrecadadora e garantidora da corte. O que faz o sistema de segurança hoje é garantia da corte respirar tranquilamente. Até hoje. Quer queira, quer não, poder executivo e legislativo integra a corte. Vale dizer aqui que até mesmo durante os governos progressistas, a lógica da segurança pública no Brasil se manteve a mesma, com direito até mesmo ao uso das forças armadas do Exército sobre a população civil através dos decretos de garantia da lei e da ordem durante o governo de Dilma Rousseff. Para além disso, o orçamento gasto com defesa entre os anos de 2003 e 2013 no Brasil cresceu quase que 55 bilhões de reais. Vale lembrar que boa parte desse orçamento é utilizado para cobrir gastos previdenciários de militares. Os caras de tal votam no Lula. Como é que é isso? Ou ele deixou de ser banqueiro, ou ele é maluco. Porque se você vota num partido de esquerda, que foi formado para ser socialista, aí você vai estar praticando suicídio. E isso eles não são. Então, entende? Alguém foi cooptado. Se alguém foi cooptado, é difícil que seja o detentor do capital, porque ele está muito mais na frente. Fica claro que a política de segurança pública não tem como premissa garantir a segurança e bem-estar da população, mas sim os interesses de uma classe dominante e da estrutura de corrupção de agentes públicos criada por ela mesma. Mas ainda resta saber, se vivemos em uma democracia, por que afinal de contas não temos uma política de segurança pública que defenda a vida e o interesse do trabalhador? Porque os partidos políticos nesse país não representam representam o capital. Todos, quem tem controle do capital, vão ao poder. Desde quando nesse país os legislativos chegam, entende? Tem representação autêntica do excluído. Nunca teve. E aí você chega, abre, para quê? Não, tem uma forma democrática aqui, que são os partidos políticos, ótimo. Eles chegam lá, no final, que você tem o quê? É o presidente do partido político, que é o dono, você junta os caras lá e acerta, e faz o Congresso. E aí, agora fica um negócio bem... Não enxerga quem não quer. Então, mas eu participo lá e sou oposição. Para quê? Para dizer assim, isso aqui é tão democrático que tem 400 votos de um lado e tem 110 votos de oposição. É excelente. Só para dizer que é democracia. Mais nada. Porque a desigualdade continua. O Diese diz que você, para ter o mínimo de dignidade aqui, tem que ter 6.700. Se você tivesse o mínimo de dignidade, estava resolvido o problema de segurança. Se cada um desse país tiver 3.500 no final do mês, você não precisa de segurança, não, que todo mundo se mantém. Mas isso aí, ninguém vai abrir mão disso. Porque para o cara ter 3.500, ter 4.000, você não vai poder ter 70 bilhões de dólares. A conta não fecha. O que a gente faz? Faz a manutenção da desigualdade. A questão pesada é você chegar a modificar a estrutura do Estado. É o Estado que tem que ser modificado. Eu acho que a estrutura é totalmente corrompida. A estrutura do Estado foi montada para reproduzir desigualdade. Então, você tem que mexer na estrutura. Você tem que modificar o Estado. Transformar radicalmente o Estado. Tem que transformar o Estado, entende? Porque sabe, na hora que você... Por quê? É para resolver. Você transforma o Estado e o resto vem por consequência. Se você tem um Estado que não é mais desigual, a segurança vai ser outra, o judiciário vai ser outro, a Assembleia vai ser outra. A Assembleia, que seja o nome que tem, entende? Os representantes, o executivo, se tem, entende? Se é coletivo, se não é coletivo,
é outro. Fica claro, então, que a repressão policial não é mero acaso da sociedade que vivemos. Trata-se de um projeto da classe dominante para manter o proletariado, a classe revolucionária, de cabeça baixa e calado perante a repressão do Estado. Mas, como já bem apontamos tanto no podcast quanto na versão impressa do jornal A Verdade, o Estado policial nada mais é do que um Estado fascista. É preciso lutar por uma sociedade onde os trabalhadores e trabalhadoras e seus filhos sejam realmente livres. Chega de repressão. Você ouviu uma matéria da edição 280 do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com um de nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar a verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se, apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.